Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do René, onde ele responde as nossas muitas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá e volta aqui para fechar com chave de ouro. Bom proveito! Se não me engano, quando você me contou pela primeira vez, você havia comentado sobre o enfermeiro ter acordado subitamente. Isso. Eu gostaria que você falasse sobre isso. O Mike estava descansando das 3 às 6 horas da manhã e ele... Sabe, deixa eu fazer um pequeno parêntese aqui. Os funcionários, o pessoal da enfermagem, não trabalha por dinheiro. Eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho, a minha homenagem a todos os profissionais de enfermagem. Eles não trabalham por dinheiro, porque o salário que eles ganham é muito pouco, não paga o trabalho fantástico que eles fazem. E o Mike, esse menino, técnico de enfermagem, me tratou com muito carinho, com muita humanidade, com muita dignidade. E ele estava descansando das 3 às 6 da manhã, o horário de descanso dele, e ele acordou sobressaltado às 5 horas da manhã com uma necessidade muito grande, e ele relatou para mim depois, ele esteve inclusive na minha casa aqui me visitando depois que eu tive alta. Ele me contou que ele sentiu uma necessidade, eu preciso ir lá ver o senhor René. Quando ele chegou, a minha saturação, que deveria ser o mínimo 90, estava em 60, ou seja, eu já estava parando. Ele correu chamar a enfermeira e quando ele voltou eu já havia parado, então ele começou os trabalhos, os ciclos de reanimação. Inclusive eu mandei para você aí parte do prontuário em que tem o horário, né, todo o procedimento da reanimação. Você sente que, de alguma forma, ele não acordou do nada? Eu acho que não. Tem um outro detalhe importante. Março, eu vou a Portugal com muita frequência ministrar cursos de hipnoterapia. O último ano que eu fui foi em 2018. 2019 eu não fui porque eu estava desenvolvendo aqui um programa do meu trabalho, então eu estava com muitos treinamentos, treinando pessoas para serem licenciados no nosso programa. Estamos hoje em 11 estados, e 2020 e 2021 veio a pandemia, então não tinha como ir ministrar curso lá, não tinha como reunir pessoas. Agora em março estava programado para a gente voltar a Portugal, ministrar um curso de hipnoterapia na cidade de Porto, mais precisamente em Vila Nova de Gaia. E eu estava no Rio Grande do Sul, fechando a minha agenda para março, para abril, porque em março eu iria a Porto Alegre, e nessa viagem de fevereiro no Rio Grande do Sul, eu acabei pegando Covid. Mas foi um Covid assim muito, muito leve. Eu já peguei resfriados muito piores do que o Covid, sabe? Eu tive uma diarreia uma noite, que eu fui 20 vezes ao banheiro, mais ou menos. No dia seguinte acordei com uma pequena tosse. À noite eu tive um pico de febre, tomei uma aspirina. No dia seguinte acordei bom, apenas com uma tossezinha. Fiz o teste Covid, deu positivo. O médico me medicou, vim para casa, fiquei isolado. Só que eu não consegui o meu passaporte sanitário para viajar para Portugal. Porque eu viajaria e no período que eu tive essa intercorrência aqui, eu estaria em Portugal. E provavelmente, se eu tivesse ido a Portugal, eu não teria voltado vivo. Não que a medicina lá não seja boa, é ótima, é excelente, mas você sabe que a minha esposa é enfermeira, ela trabalha num hospital e ela tem uma colega de trabalho que... muito amiga da chefe de enfermagem do hospital em que eu estava internado, do Memorial. A esposa trabalha no Metropolitano,
E essa amiga da minha esposa ligou para a amiga dela no memorial e falou: olha, tem um paciente assim, assim, internado aí, ele é marido de uma colega nossa aqui do Metropolitano. Então a gente sabe que aí há um cuidado especial, há um carinho diferente, né? E agradecer também aqui os funcionários todos do Hospital Memorial, médicos, enfermeiros. E tinha uma senhorinha, que eu não lembro o nome, que todo dia ela entrava no meu leito, aliás, no meu leito, onde eu estava fechado, era tudo fechado de vidro, e ela vinha fazer a limpeza. E ela olhava para mim e dizia: seu Renê, o senhor está cada dia melhor, logo o senhor vai ter alta. Todo dia ela entrava com um sorriso e trazia uma mensagem nova de otimismo. O Mike acordou sobressaltado, tenho que ir ver o seu Renê. Você entende que se ele não tivesse ido... Teria morrido. Com certeza eu teria morrido, porque eu já estava parando, né? 60 de saturação. Você disse que você foi para outro lugar, né? Teve sensações de ter saído de um lugar muito ruim. Esse lugar muito ruim de onde você saiu é aqui, é o planeta Terra? É o planeta Terra, é o mundo físico que nós vivemos. Que alguns dizem aí, esse aqui é o planeta das expiações, né? Eu não sei se isso é verdade ou não quero entrar, não fazer nenhum juízo sobre isso, mas o lugar aqui não é bom. Quando a gente sai daqui e vai para essa outra dimensão, que eu não sei onde é esse lugar, eu não posso afirmar que... Olha, eu já vi relatos de outras pessoas que dizem: eu vi um túnel de luz, tinha pessoas me esperando, cheguei lá e me disseram que não era a hora, me mandaram voltar, eu voltei. Comigo não teve nada disso. Né? Eu saí daqui, também não flutuei no teto do quarto, não vi as pessoas me reanimando, não vi nada disso, eu simplesmente saí daqui e fui para um outro lugar. E, na verdade, você não se viu saindo, você conclui que você saiu porque você já se viu no outro lugar, é isso? Exatamente, num lugar e sentindo uma sensação fantástica, maravilhosa. E pela leveza e pelo prazer que você sentia nesse lugar, é que você imaginou que você tivesse saído de um lugar ruim. Exatamente, porque era um lugar extasiante, um lugar fantástico que eu não tenho como descrever com palavras. Conversando com uma pessoa, um dia a pessoa me disse: Renê, isso deve ser igual a um orgasmo que não tem como a gente falar, explicar, verbalizar a experiência que é, realmente não tem como verbalizar. Só quem vive, porque a cada dia que passa, Carlos, vem novas informações, sabe? Por exemplo, por que é que eu vi a minha vida inteira se descortinando na minha frente? Essa é uma outra pergunta que eu vou fazer em seguida. Eu queria ainda falar sobre esse lugar para onde você foi. Se você consegue me detalhar um pouquinho, até porque você sentiu que você foi para vários lugares. Como é que você sabe que eram vários e não o mesmo? Porque eram diferentes um do outro. E o que você via? Flores, árvores, campos, mas as cores não eram iguais aqui. Mas você está falando que você via flores, então você via a natureza. Natureza. Você viu animais? Não vi animais. Você viu outras pessoas? Eu não via pessoas, eu via essa pessoa, por exemplo... Essa entidade, essa energia, essa coisa que me pegou pela mão, não era uma pessoa como eu olho para o Carlos e vejo o Carlos. Era uma coisa parecia uma coisa disforme. Você não percebia nenhuma silhueta? Não. Era uma energia, era como se fosse uma energia apenas. De que cor? Não tem cor.
Mas você disse que foi para vários lugares. Um deles é a natureza, digamos assim. Tinha algum que não era a natureza? Não. Você se sentia flutuando, voando, andando? É como se estivesse flutuando. Flutuando na vertical ou na horizontal? É como se eu estivesse aqui. Sabe, eu trabalho com hipnoterapia. E uma das características de um bom transe é quando a gente induz o transe na pessoa e a pessoa sente a sensação de não ter mais corpo. Apenas a consciência dela, ela está ouvindo tudo, ela está consciente, está ouvindo tudo, porém ela está como se estivesse flutuando na sala. Ela não tem mais corpo. Era essa a sensação que eu sentia lá. Você viu o céu? A cor do céu? Pois é, tinha céu, mas as cores eram diferentes daqui. O azul era um azul diferente do azul que eu vejo. Por exemplo, eu estou com uma camisa azul. Eu olho para o céu é azul. Só que esse, sabe, os quadros de Monet, os quadros de Van Gogh, com aquelas cores exuberantes, a noite, acho que é céu estrelado de Van Gogh. Eu não sei se é esse o nome correto daquele quadro dele, que aparece aquelas estrelas, aquelas cores lindas, fantásticas. Era uma coisa parecida com aquilo, muito parecido com aquilo. Me deu a entender de que você via pessoas, mesmo que não bem definidas como pessoas. Você via energias? Entidades, digamos, energias, isso. Você não teve nenhum tipo de interação com elas, nem de sentimento? Nenhuma. E você não queria sair de lá? Não. Você sentia paz no lugar? A paz extasiante. Você disse que você tinha saído de um lugar pesado, que era aqui. Sim. Isso surgiu como uma espécie de lembrança. Eu estou aqui, mas eu estive em um lugar que era pesado. Como é que você definiria o pesado? A sensação é... Eu já estive assim, num banhado, né? Atolado até o joelho, que você tenta tirar o pé e não consegue. É difícil, consegue tirar o pé com muito esforço. Era essa sensação, assim, de você sair de uma areia movediça, do meio de um lodo, que você está enterrado até o pescoço e você consegue, a sensação é de se livrar. Eu não sei se eu consigo me fazer entender. Você falou de cores que não existem aqui. Você sentia cheiro? Não. Tato? Eu senti que alguém me pegou pela mão e me conduziu. E você sentiu o tato, se era quente, se era frio? Eu não tenho essa lembrança se era quente ou frio, mas alguém me pegou pela mão e me conduziu para um lugar onde eu vi a minha vida inteira se descortinando, como se eu estivesse vendo um telão de cinema, né? Em que momento que ela pegou você pela mão? Assim que você surgiu nesse lugar? Assim que eu cheguei nesse lugar. E você não teve curiosidade de olhar para o rosto dessa pessoa que pegou você? Lá eu não tinha curiosidade nenhuma de nada. Apenas o que me veio à mente foi aquela frase do apóstolo Paulo, e aquela frase do apóstolo Paulo me deixou bem claro o princípio do livre-arbítrio. Ele te pegou pelas mãos e mesmo assim você não olhou para a mão dele? Não olhei. Mas ao olhar eu não vi ninguém, eu vi uma energia que me conduzia, mas eu não via a mim mesmo. E você não via você mesmo, mas você sentia que você existia com braços, pernas. Mas não conseguia ver isso. É como se fosse um corpo etéreo. Vamos falar sobre a vida inteira que você viu. Uma pergunta técnica. Do nascimento em diante ou em sentido reverso? Eu me vi no ventre da minha mãe. Qual a lembrança que você tem do ventre da sua mãe? Gostoso, aconchegante, calmo, tranquilo, proteção, sensação de proteção, sensação de bem-estar. Me sentia muito bem naquele lugar, um lugar fantástico, maravilhoso. Isso foi no começo ou no final do filme? No início. E você consegue perceber algum critério? Que cenas que foram mostradas
para você, porque o que a gente tem percebido quando as pessoas falam desse filme é que parece que haver um propósito, alguma conclusão, porque já me falaram, por exemplo, que ao ver a cena você revive a cena e que ao reviver a cena você também sente o sentimento da pessoa que estava ao seu lado e que isso faz você eventualmente repensar alguma coisa que você tenha feito. De alguma forma isso aconteceu com você? Aconteceu. Eu lembro que, por exemplo, eu me lembro de um fato muito marcante, foi o dia que minha mãe me desmamou. Eu não tinha essa recordação. Ela pintou o seio com batom vermelho e me disse que o cachorro tinha mordido. Então, eu senti assim, aquela emoção de o cachorro mordeu, eu não quero mais isso, eu não quero mais, o cachorro mordeu. Né? Eu senti aquela repulsa pelo seio que o cachorro mordeu, eu não quero mais. Você sentiu a sua emoção daquela época? Minha emoção, mas eu não senti a emoção da minha mãe, não. E você consegue enxergar uma lógica na escolha dessas cenas que você reviu? Ou você acha que você viu toda a vida? Eu acho que eu vi toda a vida. Quando você estava lá, você não se lembrava dos seus filhos, você tinha um esquecimento sobre essa vida daqui, certo? Não, eles não tinham mais importância, não era um esquecimento, mas eles não tinham mais importância. Eles não tinham importância, mas quando você viu a foto da sua mãe, teve importância. Teve importância, teve importância. E você consegue entender por que você não dava importância para as coisas que eram presentes na sua vida aqui no dia a dia, no entanto, dava importância para a foto da sua avó que já não estava com você aqui? Não sei te dizer. Não sei te dizer. Porque é ela que fez você voltar. Exato. A sua mãe é a sua avó, né? Exatamente. Minha avó materna. Mas, por exemplo, meu pai não apareceu, meu avô não apareceu. Já são falecidos também, né? Uma filha minha que já faleceu também não apareceu. Você, em algum momento, teve uma sensação de pertencimento quando você estava nesse lugar? De pertencer àquele lugar? Não. Não. Nem de unidade, como está tudo interconectado? Não tive essa consciência, não. Sentiu um aumento de conhecimento quando você estava lá, como se você soubesse muito mais quando você está lá do que quando está aqui? Sem dúvida. Não tenho dúvida disso. A gente volta de lá com cabeça a 1000 por hora. Muitos falam que o conhecimento que você adquire fica lá, mas algumas coisas voltam para cá. Como é que foi no seu caso? Vem. Vem, a gente traz. O que você trouxe? Mudança. Mas é a mudança por ter vivido lá. Mas, por exemplo, vou falar de um exemplo, da premonição. Eu construí na minha cabeça um raciocínio que é o seguinte: lá as pessoas falam por sentimento, não é pela fala, não tem boca, é um outro jeito. Telepatia. Exato. Eu fico pensando, várias pessoas quando voltam relatam que passam a ter a capacidade de sentir o sentimento alheio. Eu me pergunto, será que isso tem a ver com a forma de comunicação existente lá e que quando você volta isso é uma espécie de resquício desse dom que a gente tem lá? Eu vou te contar, eu não sei se eu posso te contar o que eu faço. Pode. Eu trabalho com hipnoterapia, como eu disse inicialmente, há 30 anos, e eu realizo palestras. Então, eu tenho há mais de 20 anos uma palestra que se chama Por que as pessoas adoecem? Eu fiz um estudo e descobri que doente mental, por exemplo, não desenvolve determinadas doenças. Você não vai ver um doente mental morrer de infarto, sofrer um infarto ou um AVC, um derrame. Doente mental também não desenvolve alergias aéreas respiratórias, ele não desenvolve alergias de pele, como vitiligo, psoríase, alergias atópicas. E depressão? Também não sofre depressão, ele não tem ansiedade, ele não tem bronquite, ele não tem rinite, ele não tem asma, porque ele não tem emoção. Então, a minha palestra, ela tinha um formato.
Hoje, ela é totalmente diferente. De que forma você enxerga hoje, tendo a experiência de hipnoterapeuta e também de quem vivenciou uma saída do corpo, numa experiência de quase morte, como é que conversa a hipnoterapia com a saída do corpo e com a experiência de quase morte? Hoje eu consigo entender melhor todo o processo, né? Voltando lá em São Tomás de Aquino, certa vez escreveu que o ser humano é tríduo. Ele é composto de corpo, alma e espírito. Ao se buscar a origem da palavra alma, a gente encontra a origem dela na palavra animus, do latim. Italiano, alma é anima. Também do animus do latim se origina a palavra ânimo, né? Eu estou animado, estou com força, estou com energia, estou, né? Então, a gente presume que a palavra alma, a alma se refere àquela força anímica que existe em todo ser vivo, em todas as criaturas de Deus. Enquanto que o espírito seria a centelha divina que existe em cada um de nós. Porque quando, lá em Gênesis, voltando nessa metáfora maravilhosa, fantástica, chamada Gênesis, quando Deus faz o homem, o escritor descreve que Deus fez o homem de barro, à sua imagem e semelhança, e ao soprar-lhe as narinas, lhe deu vida, o sopro da vida. Né? Também Gênesis diz que ao criar as plantas, Deus falou com a terra, ao criar os peixes, Deus falou com as águas, mas ao criar o homem, nós percebemos que Deus falou consigo mesmo. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, eu acredito que essa consciência que permanece conosco, quando eu vou falar da minha experiência, essa parte minha que permaneceu viva e que foi para essa outra dimensão, para esse universo paralelo, para esse mundo paralelo, nada mais é do que essa centelha divina que existe em cada um de nós. Mas eu queria ainda entender a relação que você faz, assim, em termos de experiência que você tenha vivido como hipnoterapeuta e a experiência que você viveu durante a EQM. Que aprendizado você trouxe para a sua vida ao confrontar essas duas experiências? Hoje eu tenho uma preocupação muito grande durante a palestra com pessoas que tentaram suicídio. Coisa que nunca me incomodou. Hoje me incomoda. Então, durante a palestra, eu peço para que pessoas que já tentaram suicídio venham até o palco. E aí eu trabalho com essas pessoas sem expor essas pessoas, né? Para que elas se libertem disso, dessa dor que os levou a tentar o suicídio. Eu também, isso eu não fazia antes. Hoje também eu busco no público pessoas que se sentem rejeitados pelos pais. E que se sentem pequenos, humilhados, com autoestima muito baixa. Também procuro trazê-los até o palco e trabalhar com eles sempre evitando qualquer tipo de constrangimento, de que essas pessoas tenham que verbalizar alguma coisa, porque se o Carlos tem um problema, eu colocando o Carlos em transe e confrontando ele com aquele problema, ele por si só resolve. Ele não precisa verbalizar para ninguém o que ele está sentindo e o que está acontecendo lá no íntimo dele. O nosso passado é uma lembrança. Pessoas que viveram uma mesma situação têm passados diferentes, porque cada um lembra de um jeito. O que você trabalha é na lembrança da pessoa? Não. É na emoção que está impregnando a memória.
O que você me disse agora tem muito de verdade. Se eu expor dois gêmeos univitelinos à mesma experiência, ambos reagirão de forma diferente, porque a emoção de cada um será diferente. Então o problema não está com a memória. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim: René, eu vim aqui porque eu quero esquecer fatos do passado que me incomodam, meu coração dói quando eu lembro, então eu quero esquecer, eu quero apagar. Eu respondo: eu não posso fazer você esquecer nem apagar as suas memórias. O que eu posso fazer é limpar as tuas memórias, eliminar a emoção, porque o que está fazendo você sofrer não é a memória, mas a emoção que está impregnando essa memória. Isso me faz pensar no filme da vida que você viu durante a EQM. Parece ter uma função parecida. De catarse, de limpeza. Eu olho para o meu passado e eu não tenho mais dor. Meu coração está limpo. Você desenvolveu algum dom nos seus sentidos, como a premonição de passar a sentir o sentimento de quem se aproxima de você, ou algo do gênero? Não, isso não, mas a partir do momento, porque nos primeiros 10, 15, 21 dias após a minha alta, eu tive muita dificuldade e em muitos momentos, Carlos, eu cheguei a pensar que talvez teria sido melhor se eu não tivesse voltado, porque estava muito difícil, eu perdi muito peso, perdi muita massa magra, eu não conseguia levantar de uma cadeira sozinho, eu não conseguia entrar no carro, eu não conseguia sair do carro sem a ajuda de alguém. Fiz fisioterapia, hidroginástica para me recuperar, mas quando eu comecei a andar de carro, então eu saía, eu embarcava no carro aqui em casa, bom, eu vou até o supermercado e eu me via estacionando numa vaga que dificilmente está vaga. Eu chegava lá, a vaga estava vaga, e eu estacionava naquele lugar que eu havia pensado. Isso começou a me mexer um pouco comigo, né? Comecei a ficar preocupado, né? Algumas coisas assim, como se fosse uma pré-cognição, mas não é bem isso. Pensar alguma coisa e aquela coisa estar acontecer aquela coisa. Isso sim. Isso me faz perguntar sobre o tempo. Se você sentia que lá o tempo era diferente do que aqui. Muito, muito diferente. Muito diferente. Suponhamos que eu tenha ficado 4 minutos sem respirar. Lá parece que eu fiquei uma eternidade. O tempo lá é totalmente diferente daqui. O espaço, o tempo, o espaço é muito diferente daqui. De que forma o espaço é diferente? Não existe tempo, não existe espaço. Não existe da forma como a gente conhece. Conforme está convencionado aqui, porque quando nós vamos para lá, nós levamos essa convenção daqui. Você sentia ter a capacidade de olhar tudo ao mesmo tempo? Tinha. Em cima, embaixo, à direita, à esquerda, atrás, à frente? Eu lembro que eu fui levado para um lugar que ele era todo vermelho. Era como se fosse uma caverna toda vermelha, com uma sensação não muito boa. Mas não parecia ser o inferno, não, porque eu não sou santo, e sei, não quero dizer que existe o que não existe, mas... Mas você está se lembrando só agora, porque você... Essa informação ela não tinha vindo ainda quando eu conversei contigo. Acabou de vir? Veio depois que nós conversamos na viagem, que eu saí, quando eu conversei contigo, eu estava em Penha, né? E eu viajei à tarde, logo após a conversa contigo, eu peguei a estrada, eu cheguei em casa à meia-noite, e viajei 500 e poucos quilômetros, e no caminho, na estrada, essa memória veio, essa memória não estava disponível quando eu conversei contigo. E você estava num lugar vermelho, paredes vermelhas? Paredes vermelhas, é como se fosse uma caverna, mas toda vermelha, a luz vermelha, sabe, aquelas boatezinhas dos anos 70, aqueles inferninhos dos anos 70. Que emoção você tinha ao estar lá? Nenhuma emoção, assim, nada. Era apenas um lugar diferente dos demais, menos colorido, ele era totalmente vermelho. Você não faz a menor ideia do porquê de você ter ido lá? Não tenho a menor ideia. Talvez venha alguma informação mais tarde. Você sente, de alguma forma, que essa EQM possa ter sido causada em você por algum motivo? Olha, se eu começar a analisar
tudo desde janeiro, todo o processo, eu percebo que isso era para acontecer aqui. O fato de eu ter pego o Covid lá no Rio Grande do Sul, não ter embarcado para Portugal, ter internado aqui no hospital que é referência em cirurgia de estômago e intestino. Eu acho que pode ser, não posso afirmar, mas pode ser que isso faz parte de um plano. E você sente alguma determinação? Agora eu quero fazer isso, algo que eu não queria antes? Quero. Quero tomar os meus vinhos. Vinhos que eu tinha, vinhos caríssimos, que eu gosto muito de vinho, então, de vez em quando eu compro, eu pego algumas barbadas num site de vinhos, eu trago vinhos de Portugal. Então agora, a minha esposa trabalha noite sim, noite não, no hospital, na enfermagem, trabalha 12 horas. Na noite que ela está em casa, eu preparo uma comida especial. Mas você não sente como que uma missão, não sei se missão é uma palavra grande demais, uma tarefa, alguma coisa específica, agora eu quero fazer isso? Eu quero. Agora eu tive empenho porque eu quero comprar um terreno na praia, eu quero morar na praia, e eu quero viver melhor, tomar os meus vinhos, porque vinhos que eu guardava para uma ocasião especial, eu descobri que eu sou a ocasião especial. Eu gosto de ter, o meu hobby é fazer geleias e embutidos, carnes curadas. E eu tenho um pernil suíno, que eu curei ele, vai estar completando 2 anos agora. E eu ia morrer, eu não ia comer meu pernil. Eu tenho vinhos aí que eu não ia beber meus vinhos, então agora... Que coisa sem graça, né? Sem graça, alguém ia comer o meu pernil, ia tomar meu vinho, então eu percebo que eu tenho que ajudar as pessoas, e lá ficou muito claro que daqui nós não levamos nada, caixão não tem gaveta, o que nós levamos daqui para lá são as coisas boas que nós fizemos e as coisas ruins também que nós fizemos. E também me ficou muito claro o seguinte, que eu tenho que ajudar as pessoas. Pensando no número de relatos, experiência de quase morte que estão ficando disponíveis para todos nós, é verdade que isso tem a ver com a capacidade de comunicação hoje do planeta, com a internet, tem a ver com a existência do desfibrilador, mas o fato é que nunca se ouviu tanto falar em experiência de quase morte quanto hoje. Você pensaria que, de alguma forma, nós estamos tendo permissão de sabermos mais sobre o que de fato somos? Eu acho que Deus está querendo nos mostrar quem nós somos na realidade. Você tem alguma premonição com relação ao futuro da humanidade? Quando você me perguntou sobre cognição, sobre prever o futuro, eu estou vivendo hoje o meu 2º casamento. E quando eu estava no dia 10, meus filhos vieram me ver, a minha filha mais velha, a Sara, veio me ver. A Sara é filha do meu 1º casamento, e a mãe da Sara, quando a Sara veio, a mãe dela estava com um tumor de mama. E eu não sabia disso. Durante as minhas alucinações, a Sara não veio sozinha. A Sara veio me ver e a mãe dela veio junto. E nas minhas alucinações eu sabia que ela tinha um tumor e que ela não morreria desse tumor. Ela já foi operada, ela está passando muito bem, né? E eu sempre tive a convicção, desde que eu saí do hospital, de que a mãe da Sara não morreria desse tumor. Isso me permite concluir que o limite entre a alucinação e a verdade ampliada é muito difuso. É muito difuso, exatamente, é muito difuso. É difícil concluir alguma coisa, né? É muito difícil. Gostaria agora, por favor, que você deixasse uma mensagem final para todos nós que estamos aqui escutando você,
Nós vivemos no mesmo planeta que você, mas não temos esse conhecimento que você obteve através da sua experiência. O que você pode nos ajudar com a sua experiência, com o seu conhecimento? Ajude todas as pessoas que você puder ajudar. Quando eu digo tudo que você puder fazer. Nunca faça nada que possa criar algum tipo de problema para você. Se para ajudar alguém você vai ter problema, não faça isso, por favor. Agora, se você puder, se não vai atrapalhar a sua vida, se não vai trazer prejuízo, ajude todas as pessoas que você encontrar no caminho. Não importa se é hétero, se é homossexual, se é preto, se é branco, se é mulher, se é homem, se é de qualquer raça. Ajude, faça, ajude as pessoas e não te esqueça, caixão não tem gaveta, você não vai levar absolutamente nada daqui. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?